E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast. E hoje, 3 anos de podcast. Pois é, gente, faz 3 anos que vocês estão aqui comigo. Estou muito feliz de estar esses 3 anos aqui com vocês. É um grande prazer e eu espero que vocês continuem comigo durante mais esse próximo ano. Bom, vamos lá, gente. Antes da gente começar esse programa, de eu falar um pouquinho sobre a minha convidada de hoje, eu queria deixar um pequeno aviso que eu faço em alguns episódios. Esse episódio vai abordar um pequeno tema sensível, que é relações familiares abusivas. Então pode rolar aí uma dor emocional. Então, se você tem uma sensibilidade com esse tema, só fica ligado que vai rolar durante esse episódio, mas a gente vai tratar tudo com muita leveza, tá bom? Mas só deixando esse aviso aqui, para não dizer que eu não avisei antes, beleza? Bom, vamos lá. Hoje, o podcast recebe uma mulher que carrega uma história de muita coragem. Ela, conhecida como uma mãe na contramão, decidiu interromper ciclos, ressignificar feridas e construir com consciência uma família que talvez ela não tenha vivido durante a vida dela. Por muitos anos, ela enfrentou uma realidade silenciosa de viver com uma mãe talvez narcisista, uma experiência que deixa marcas profundas na identidade, na autoestima e na forma de viver. Esse episódio também é muito especial para mim, porque de formas diferentes, essa dor também atravessa a minha história. Então, essa conversa não é só uma entrevista. É um encontro de verdades, de cura e de esperança. Mayara, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina. Eu te encontrei no TikTok, rodando ali as redes, e eu te encontrei não no vídeo da primeira parte da sua história. Você já tinha contado muito da sua história quando eu te encontrei. E aí eu peguei, assim, já tava ali no final de você contando a sua história. Aí eu peguei o vídeo meio na metade ali, eu falei... Oi, peraí, o que tá acontecendo? Deixa eu me situar. Nossa, tipo, já tava assim, bem num momento complicado ali, da sua história. Eu falei, nossa. Aí eu entrei e falei, gente, tem toda uma história, né? E aí voltei, fui lá desde o primeiro vídeo pra acompanhar toda a sua história. Então, vamos voltar. Primeiro, por que você decidiu contar a sua história na internet? Bom, o intuito da página não era, de fato, contar a minha história. Eu sempre gostei de falar sobre maternidade, mas um pouquinho diferente da maternidade que é falado, que é sempre ou uma mãe romantizando demais, ou uma mãe muito louca, de cabelo em pé, com muitos filhos. Mas eu queria falar da forma diferente, como eu trato meu filho, como eu vou, de fato, na contramão do que me ensinaram. Eu falei, quer saber? Eu vou criar uma página ali no Instagram, vou falar, escuta quem quer, segue quem quer. Eu falei, eu acho que eu vou gravar uns vídeos ali também no TikTok. Eu falei, acho que gira mais rápido e vou ver o que acontece. Tinham 100 pessoas que me seguiam no Instagram, que já eram amigos, que eu passei a seguir, me seguiram de volta e eu fiz uma enquete. O que vocês querem saber? Um pouquinho de mim, um pouquinho da criação do meu filho, um pouquinho de tudo. Eu fiquei com tanto medo de passar vergonha que eu mesma votei ali para ter um voto. Para ter um votinho, exatamente. Pelo menos, né? E aí, mas umas pessoas votaram de tudo um pouco. Falei, bom, então para eu falar de tudo um pouco, eu acho que eu vou contar a minha história, porque aí eu vou contextualizar o porquê da página. Aí eu conversei com meu marido e ele falou, legal, mas assim, grava vídeo curto, porque essa história é muito longa, ninguém vai assistir. Falei, tem razão. Aí gravei o primeiro, só que eu falo muito. E aí deu 7 minutos, que eu já achei muito longo. Fui, postei, deu, 5, 6 mil curtidas, visualizações. Falei, nossa, quanta gente, né? Aí gravei o segundo. No segundo, bati 1 milhão em menos de 4 dias, em 3 dias e pouco. Falei, gente, como assim? Que é isso? Que é isso? E aí tava todo mundo histérico. Meu Deus, quando que é o próximo? Posta! A gente quer um vídeo mais longo. Falei, gente, calma, então vamos combinar. Um dia sim, um dia não, às 10 da manhã, porque eu trabalho, eu não vivo disso, eu preciso gravar, editar. Todo mundo, não, um dia sim, um dia não é muita coisa, volta aqui. Cada 10 minutos, por favor. E aí, o terceiro vídeo, se eu não me engano, bateu 1 milhão muito rápido, assim, um dia e pouquinho. Só que demorou pra carregar, porque o TikTok, eu não sei o que aconteceu, se era longo, não sei te explicar.
Ele demorou muito pra carregar. Era 10h03. As pessoas estavam comentando, querida, já são 10h03 e o vídeo não carregou. Então, como você pode deixar a gente na mão? E aí virou, assim, uma histeria coletiva, porque é um assunto nada abordado, né? As pessoas não têm coragem de falar, os filhos são muito julgados. E aí eu acho que ali muita gente se viu representada e queria saber mais, e queria saber como eu tava hoje, e viralizou muito rápido. Entendi. Então, o começo foi tipo, não, vou compartilhar sobre a minha maternidade, para eu poder contextualizar minha maternidade, vou contar sobre mim, até porque contando sobre mim, talvez esclareça o porquê sou dessa forma, o porquê faço determinadas coisas dessa forma, e aí foi indo. E assim, virou uma coisa que as pessoas comentavam, tá melhor que final de novela, é a melhor série, é melhor que série de Netflix, então... É porque é isso, né? A gente vai entrar agora na história dela, gente, mas passa-se por coisas de que não é possível, né? Isso aqui é história de novela, isso aqui é história de série de Netflix. E eu sinto que ainda mais, quando a gente escuta uma história, o vilão é sempre o pai. É o pai que some, é o pai que vai comprar cigarro e não volta, o pai que é o vilão. Quando a gente fala de mãe, é muito difícil uma pessoa de uma, sei lá, classe média passar por isso. Você sempre vê pessoas menos favorecidas, que passam por dificuldades financeiras, sociais, enfim, ali, e ninguém tem coragem de falar isso. Imagina eu com essa cara de patricinha, meiguinha, falando da minha mãe, todo mundo me julgava de injusta, de ingrata, então era muito difícil. É isso. Mas então, como foi? Como começou? Como é? Bom, a minha mãe namorava um rapaz, terminou com ele, conheceu meu pai, e aí a história que eu sei é que foi tudo bem rápido, namoraram, casaram. Com mais ou menos uns 3, 4 meses de casada, ela descobriu que estava grávida. E aí, durante toda a gestação, ela me contava que não sabia se era menino ou menina. Que eu estava sempre de perna fechada. Spoiler. Eu descobri há, sei lá, 2 meses que ela sabia que era menina. Então, é esse nível de mentira, assim. E aí, eu nasci. Ela falou que meu pai não me queria porque eu era menina. Quando ele descobriu no hospital que era menina, ele simplesmente foi embora, não voltou para me registrar, enfim. E é interessante que muita gente fala assim, mas você não olhou a sua certidão de nascimento? Eu falo, gente, eu era uma criança. Criança não sabe nem o que é uma certidão de nascimento. E eu fui projetada para acreditar nela, né? Entendeu? Então assim, eu não sabia nem ler quando eu escutava essa história. Quando eu já sabia ler, quando eu tinha algum nível de instrução, de educação como criança, eu nem sabia onde estava a minha certidão de nascimento e eu já estava envenenada contra o meu pai. Então, a minha mãe começou a falar que meu pai não me queria. Quando eu tinha 8 meses, eles se separaram e ela voltou a morar na casa dos meus avós maternos e meu pai também voltou para a casa dos pais dele. Quando ela voltou para a casa dos meus avós, ela falava para meu avô que meu pai chegava bêbado em casa porque ele não me aceitava, que ele não queria trabalhar, que ele começou a falar de forma agressiva. Gente, se você conhecesse meu pai, ele não matava uma formiga. E aí virou toda essa história de que ele de fato não me queria, era sempre uma coisa muito forçada, mas ele me visitava, a cada 15 dias eu ia para casa dele. Antigamente a justiça era um pouco diferente, a guarda era um pouco diferente, então eu tinha visita regulamentada e tudo mais. E muita gente me pergunta, mas se ele tinha visita regulamentada, por que você perdeu o contato com ele? Porque eu fui acreditando nas histórias da minha mãe. Eu fui ouvindo, desde que eu era muito pequenininha, que meu pai não me queria porque eu era menina. E fui cada vez me afastando mais. Mas teve um episódio que a minha mãe, de fato, me afastou dele. Que eu fui pra casa dele, eu sempre passava só o dia, eu não dormia, eu não podia dormir na casa dele. E aí eu soube também, adulta, a verdade por trás dessa história, que a gente chega lá. Mas a história que ela me contou foi... você chegou da casa do seu pai, falou que não queria mais ir pra lá, eu simplesmente respeitei. Mas eu liguei lá, perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Falaram que não, eu nunca entendi e você não quis mais ir lá. Eu tinha 4 para 5 anos. Sim. E aí, desde então, eu passei a ir menos ou a não ir. E a gente foi cada vez se afastando mais. Sim.
Isso é uma coisa importante das pessoas entenderem, né? Que naquele momento você era uma criança e você... Uma criança criada pela sua mãe, vivendo naquele convívio com a sua mãe. E é isso, projetada para ter a confiança total no que aquele adulto, naquela figura materna, te contava, né? Você estava ali acreditando fielmente em tudo que ela te falava, né? E as pessoas fazem uma imagem de que minha mãe era uma bruxa. E ela não era uma bruxa. Sim. Então, assim, ela nunca foi uma mãe, como eu já contei, carinhosa, de toque. Mas ela cuidava bem de mim, ela estava sempre muito presente na escola. Eu era uma menina que estava sempre em dia, bonitinha, arrumadinha. Então, não tinha indícios de que ela tinha algum problema ou que ela de fato estava me afastando do meu pai. Todo mundo acreditava naquela história porque era muito convincente. E aí, e tem muita gente que pergunta, mas por que seu pai não continuou? Por que ele não foi atrás de você? E meu pai, quando eu me reencontrei com ele, ele falou que, de fato, ele se arrependeu de não ter lutado mais, de ter sido mais passivo, mas ele falou, Mayara, você era uma criança. Eu tinha guarda. Só que para eu te tirar da sua mãe, eu tinha que chamar a polícia. Ia ser um escarcéu na sua vida. Eu não queria te causar isso. Talvez eu tenha te causado algo pior por não ter feito isso. Mas na época, na minha cabeça, aquela cena toda ia te prejudicar demais. Porque na minha cabeça, ela era uma boa mãe. Ninguém nunca soube que ela me falava que ele não me queria. Então, por isso que ele não lutou mais. Ainda assim, ele ia na casa dos meus avós, mesmo que não fosse dia de visita, ele queria me ver. A minha mãe falava que eu tinha saído, que eu estava dormindo, mas eles escutavam a minha voz dentro de casa. Então, ele sempre foi muito bloqueado desse contato. Aí, bom, a minha mãe voltou a morar com os meus avós e ela voltou a namorar com aquele primeiro namorado que eu citei no começo. Então, quando eu tinha 7 anos, eles casaram no papel e nos mudamos para Sorocaba. Quando eu me mudei para Sorocaba, por mais que fosse perto, existia ali uma distância ainda maior do que já era longe, né? A relação já era longe. Então, o meu pai chegou a me visitar em Sorocaba, mas pouquíssimas vezes, porque ali eu já tinha 7 anos, eu não queria ouvir o nome dele. Eu era muito revoltada. Eu fui uma criança muito boazinha. Boa aluna, boa filha, obediente, mas dentro de mim eu era muito revoltada, porque como assim? Eu sou boa filha, eu sou boa menina, eu faço tudo certo e meu pai não me quer, então eu não queria ouvir o nome dele. Eu até me lembro, eu nem contei isso em lugar nenhum, com 11 anos eu tive leptospirose. X, assim, aleatória, né? Porque a pessoa tem leptospirose e morre. E aí meu pai foi me visitar e eu lembro da sensação que eu sentia, que era uma repulsa mesmo. Eu não queria que ele fosse me ver, eu não queria que ele encostasse em mim. Mas ele estava lá e era a forma dele de tentar. Quando eu tinha por volta de 10 para 11 anos, esse marido da minha mãe se mudou para Fortaleza, que ele foi abrir um frigorífico lá. E nós fomos um pouquinho depois, então eu já estava no final dos meus 11 anos para 12. Chegamos lá, a vida ficou um pouco mais apertada, financeiramente falando, mas em casa, assim, era tudo bem. Eu lembro que eu percebia algumas brigas, eu percebia muitas vezes umas atitudes da minha mãe meio exageradas, assim. Eu sempre fui muito ligada, não sei porquê, mas eu estava sempre prestando muita atenção, assim, no ambiente. Mas eu achava normal de casal. Eles são adultos, eles devem brigar mesmo e tá tudo bem. Mas eram brigas ok, assim? Ou tipo, eram brigas, sei lá, estratosféricas, assim? Não, eram brigas ok. E eu sentia que eles tentavam até brigar escondido de mim. Não, tô te perguntando porque, tipo, no meu caso eram brigas... Homéricas. Não era. Mas eu percebi a minha mãe, às vezes, nervosa, meio que roendo unha, com aquela coisa tensa. Eu era uma criança muito observadora. E aí, quando eu tinha 13 anos, eles se separaram. Aí foi uma briga homérica, uma coisa horrorosa, assim. E eu gostava muito dele. Eu tenho contato com ele até hoje. Com ele, com os sobrinhos dele, que eu sempre considerei meus primos. Então, eles se separaram e logo na sequência minha mãe já apareceu com um cara muito mais novo
Então, assim, até ela se separar, eu achava meio errado ela falar algumas coisas do meu pai, mas eu também pensava, é porque é ex-marido, né? Deve A brigar. dor dela, talvez, se É, misturando aqui. Ok, ele é errado mesmo, ele me deixou, ele me abandonou. Então ele é esse cara. Mas aí, quando ela se separou, a coisa degringolou assim de um jeito que eu fui do céu pro inferno em uma noite. Porque eu não sei se ela se viu livre demais, a filha já estava adolescente, já sabia se virar sozinha, né, entre aspas. Então ela me largou completamente, ela saía com caras muito mais novos, ela agia como adolescente, ela se vestia como adolescente, eu morria de vergonha. Eu sempre tive muito medo da minha mãe, mas ao mesmo tempo ela me largou. Então as mães das minhas amigas achavam que eu era a perdida na vida, a má influência. Uhum. A gente ia sair, eu sempre podia ir para qualquer lugar, enfim. Então eu tinha muita liberdade, meio que largada mesmo. E aí a minha mãe conheceu nesse meio tempo um cara que ela, eu brinco, né? Foram muito encontros de almas, porque todo encontro era um encontro de almas. É, era o amor da vida. Meu Deus, é muita intensidade, né? Um encontro de almas, é uma coisa. E aí esse encontro de almas ela colocou dentro da minha casa. E é outro ponto que eu até gravei vídeo também falando sobre isso, que as pessoas falam, mas a casa não era dela? Eu falo, gente, se uma criança não pode chamar a própria casa de minha casa, em que lugar que essa criança tá segura, tá se sentindo, né, segura de fato? E aí ela colocou ele dentro da minha casa, graças a Deus não era um cara um abusador e qualquer coisa assim, mas ele era completamente instável igual ela, e ele era muito mais novo. Então eu tinha 13, a minha mãe tinha... Ela é 23 anos, 36. Ele tava no meio termo entre a minha idade e a idade dela. Ele devia ter, na época, uns 25. Ele era um menino. E eles brigavam, assim, e era um ciúme maluco. E ele era grande, ele tinha 1,85 mais ou menos, lutador de jiu-jitsu, faixa roxa. E era um caos, eles viviam brigando, a minha mãe vivia louca de ciúmes e fazia tudo pra ele, não fazia nada pra mim. Ela ia me levar pra escola muitas vezes, gritando, eu não sou sua empregada, não aguento mais. Eu falava, tá, mas o que eu faço, né? Porque eu tenho que estudar. O que eu faço nesse momento, né? Como eu me coloco. Tudo bem que eu fazia atividades extras, inglês, vôlei e tudo mais, mas assim, ainda assim, era pro meu bem. Então, uma mãe normal fala, puxa, vou levar minha filha, vejo hoje minha tia brincando, eu sou mãe turista, né? E ela não, era sempre falando no meu ouvido. Eu lembro muitas vezes de ouvir algo do tipo, mas eu tô tendo que abrir mão da minha vida pra cuidar da sua. Eu falava, mas o que eu faço? Prazer, você é mãe, né? Mãe é isso, querida. Bem-vinda à maternidade. Faça respeito. Você não precisa se anular, mas você, né? Aí eu acho engraçado que uma seguidora, nem sei se é seguidora, enfim, que as pessoas vira e mexe aparece um pra criticar, né? Ela comentou assim, você tem que agradecer a sua mãe, porque ela fez um bom trabalho, você tá viva. Nossa, obrigada. Falei, nossa, mas era o mínimo me manter viva, né? Porque a questão não é ser filha, é ser sobrevivente, então. Então as pessoas têm uma distorção aí de maternidade absurda. E aí ela colocou esse cara dentro de casa, era esse relacionamento conturbado que eu falei, e um belo dia, passado já uns 2 anos, eu muito sozinha, eu vivia sozinha em casa, muitas vezes eu tinha que fazer a minha comida, lavar a minha roupa, e de fato ela não era minha empregada, mas eu sempre vi isso como um cuidado, você cuida do seu filho fazendo isso. Não todos os dias, mas não tinha quase nunca. E aí eu durmo muito pesado, mas nesse dia, eu não lembro direito se eu tava acordada, eu acho que eu tava acordada, e eu ouvi assim de longe, Maiara, falei, gente, quem tá me chamando? Maiara. A hora que eu abri a porta do meu quarto, eu escutei um pouquinho mais alto. Eu abri a porta do quarto dela, ele estava em cima dela, enforcando ela já vermelha, quase que sem ar. Cara, eu não sei como eu consegui tirar aquele cara de cima dela daquele tamanho. Enfiei o dedo na cara dele, o cachorro queria avançar nele, é um cachorro minúsculo, ele podia ter chutado o cachorro, que o cachorro voava longe.
E foi uma adrenalina, assim, aquele dia. E aí eu lembro que ela levantou e ela falou, não fala assim com ele. É surreal, né? Eu falei, sai os dois de casa agora. Até porque a minha mãe não trabalhava, quem bancava a casa era meu avô. E meu avô não fazia ideia de que tinha um homem lá dentro. E eu nunca contei. Primeiro porque eu tinha medo, meu avô, ele era um cara muito rígido. Ele nunca foi violento, nada disso, mas ele era muito rígido. E eu sabia que se eu falasse isso, ele ia obrigar a gente a voltar. Aí a minha mãe ia começar a me culpar pelo fracasso da vida dela. Eu sabia que ia ser muita coisa ruim. Falei, deixa quieto, eu aguento o tranco aqui, ele não sabe nada lá e vamos levando a vida. Falei, então sai os dois da minha casa agora. Porque amanhã de manhã eu tenho aula, vocês vão ficar aqui dentro gritando, brigando. Eu vou passar vergonha com o vizinho, vai brigar onde vocês quiserem. Eles desceram e ficaram brigando dentro do carro a noite inteira. De manhã, eu não tranquei a porta, deixei aberta. De manhã eu abri a porta, assim, fui tomar banho, me arrumar para ir para a escola. Dei de cara com a minha mãe, eu vou te levar para a escola. Coisa que eu falei, obrigada, né? Me levou para a escola, voltou e ele foi embora de casa, pegou as coisas dele e saiu. Quando ele saiu, passou, sei lá, uns 10 dias, ela começou a jogar na minha cara que ele não voltava por minha culpa. Eu falei, não é possível que eu tô ouvindo isso. Não é possível. Falei, devia ter deixado te enforcar então, né? Aí, eu falei, quer saber, eu não aguento mais, eu tô muito sozinha, eu já tava muito estressada, uma situação péssima. Eu falei, eu quero morar com os meus avós. Eu sempre fui muito apegada com os meus avós. Eles também, tanto que até sempre causou ciúme na família, com os meus primos, que pro meu avô era Deus no céu, uma era na terra e dane-se o resto. E eu falei, eu quero morar com os meus avós. Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque eu tô morrendo de saudade deles. Peguei as minhas coisas, arrumei, já era final de ano, deu ali uns 20 dias, fui embora e o cara voltou pra casa na mesma semana que eu tava indo embora. E seus avós moravam onde? No litoral de São Paulo, Tá. aqui perto. Falei com os meus avós a mesma história. Tô morrendo de saudade, quero morar com vocês. Eles ficaram, assim, no céu. Aí eu vim, a minha avó me matriculou numa escola, comecei a escola, tal, e a minha mãe, assim, achando ótimo que eu tinha saído de casa. No meio do ano, falei, eu vou visitar minha mãe, né? 6 meses se passaram, uma saudade ali, quem sabe a nossa relação fica melhor. Tá bom, fui. Falei com meu avô, ele falou, claro, vai ver sua mãe, até porque ele não sabia de nada. Fui pra Fortaleza visitar minha mãe. Cheguei lá por volta de 10, 10 e meia no aeroporto, mais ou menos. A minha mãe me buscou, me deixou em casa e saiu com o cara. Nossa, quantas saudades, Muita, né? só que tem um detalhe, ela me deixou sem chave. Eu fiquei na casa da vizinha até 2 horas da manhã, esperando ela voltar, para poder tomar um banho, comer alguma coisa de fato, porque eu não cheguei na casa da outra de surpresa para jantar, né? E aí foi essa saudade que ela tava, passei as férias, vi os meus amigos, tal, fui embora. No segundo semestre, uma amiga da minha mãe me liga, se eu não me engano era uma sexta-noite. Ela me liga, ela é minha amiga até hoje, e fala assim, tá tudo bem, mas assim, a sua mãe pegou umas coisas do cara, traição, mensagem, ficou muito nervosa e tomou chumbinho. Na época, eu achava que chumbinho era uma bebida. Falei, nossa, o que é chumbinho? Ela falou, é veneno. Você tava com quantos anos aí? 15. Falei, e agora? Se eu contar pra minha avó, ela vai ter um piripaque, porque a filha tá lá do outro lado do Brasil, no hospital, sabe lá Deus como é que ela tá. Falei, deixa eu resolver isso aqui sozinha, né? Aí eu falei, tá, deixa eu falar aqui com a minha avó, eu te retorno daqui a pouco. Tá tudo bem, enfim, né? Pedi notícias, tal, vi que tava tudo sob controle e te retorno daqui a pouco. Cheguei pra minha avó, eu chamava a minha avó de Yaya. Foi a primeira palavra que eu falei pequenininha. E adulta eu descobri que Yaya é avó em grego. Falei, já nasci poliglota. E eu falei, Yaya, a minha amiga fulana, ela vai fazer uma pizzada na casa dela hoje. Posso ir? E minha avó conhecia todos os meus amigos, porque como ela tinha muita preocupação de eu morar com ela, sem a minha mãe, todo mundo eu apresentava pra ela. Ela falou, tá bom, eu te levo lá, era super pertinho. Aí eu falei, tá bom. Cheguei lá na casa da minha amiga, eu falei, então, aconteceu isso, isso, isso.
agora eu vou ter que ficar aqui pra resolver as coisas pelo telefone, porque eu morava em apartamento. Falei, eu tenho medo da minha avó passar no corredor, sei lá, e ouvir. Ouvi o que você tava falando ali e tal. Falei, eu que não vou carregar o peso de dar notícia pros meus avós eles terem um piripaque. Aí fui, resolvi tudo, vi onde ela tava, no hospital. Liguei pro cara, falei, some, desaparece. Ameacei ele. Imagina, criança de 15 anos, ele deve ter dado risada na minha cara, né? E aí, de fato, ele sumiu. Só que a minha mãe não voltava pra São Paulo de jeito nenhum. E o meu avô começou a ficar muito irritado porque ele tava bancando a minha mãe lá. Eu já tava na casa dele, então na cabeça dele, de fato, não fazia sentido nenhum ela tá lá sozinha e ele bancando ela pra ficar, vivendo. Falei, vovô, vamos fazer o seguinte, eu vou lá, eu me mudo pra lá, de novo, convenço a minha mãe a voltar comigo. Meu avô surtou. Não, porque você... Falei, gente, calma, todo mundo surtou em casa, meu tio me ligou estressadíssimo. E aí eu lembro que nesse dia eu falei, cara, tua filha não vê os meus avós, os meus outros primos não ligam pros meus avós. Se todo mundo fosse presente, eles não sentiriam tanta falta de mim. Então vamos dividir um pouco a tarefa de neto? E aí, enfim, conversei com meu avô, tudo certo. Arrumei as minhas coisinhas, voltei pra lá, larguei a escola, mudei a vida pra convencer a fofa de voltar comigo. Passei um ano lá, foi um ano legal. Eu fiz novas amizades, eu cheguei a sair com a minha mãe muitas vezes, mas assim, eu saía com ela, eu tentava ter uma relação de amiga com ela, porque de mãe não rolava. Só que eu era muito nova ainda. Tudo bem que aí eu já tinha 16 para 17. E um amadurecimento muito maior do que tudo isso, né? Mas eu era muito nova. Então, assim, eu ainda tinha esperança de ter mãe. Então, ela saía, eu ia junto. Eu tava ali tentando resgatar uma relação, mas não era de mãe. Passei um ano, voltamos para São Paulo. Ela voltou comigo, fomos morar com os meus avós, porque ela não trabalhava. Chegamos lá na casa dos meus avós, tudo mais. Comecei a fazer... Eu não lembro se eu fiz o 3º ano ou se eu já voltei para a faculdade, enfim. Me perco um pouco nessas datas. Mas aí eu comecei a faculdade. Eu voltei e fiz o 3º ano, passei para a faculdade e comecei a faculdade. Quando eu comecei a faculdade, ela começou a falar com os caras mais novos da minha faculdade. Eu falei, gente, vai em outra faculdade. Pelo menos outra turma. Não precisa misturar uma coisa com outra, me inclui fora dessa. E aí ela ficava no meu quarto a madrugada inteira, no meu computador. Detalhe, o apartamento dos meus avós tinham 3 quartos. Ela tinha o quarto dela, que ela usava só para se trocar, porque para dormir era no meu quarto. E o meu quarto era menor que o dela. E aí eu ficava assim, eu falava, gente, eu acordo de manhã. Eu morava na praia, fazia faculdade em São Paulo. Eu acordava 4h30 da manhã para pegar o fretado. Às vezes eu acordava, ela tava no computador. Falei, cara, eu quero dormir, desliga isso, que inferno. E da tecla. Até um dia que eu expulsei ela, eu falei, você não dorme mais no meu quarto. Só que isso demorou, sei lá, quase um ano. Falei, você não entra mais no meu quarto de madrugada, eu quero paz. Aí ela se mudou pro quarto dela. Só que ela conheceu um cara, começou a namorar de novo. Nesse meio tempo, ela arrumou um emprego, foi trabalhar no pet shop, que ela sempre gostou de bicho. E aí, um belo dia, eu fui deixar minha avó na hemodiálise, porque neste meio tempo a minha avó ficou doente. Ela fez hemodiálise durante 10 anos. E aí, a chefe dela me ligou. Falou, Má, tá tudo bem com a sua mãe? Eu falei, por quê? Não, porque ela não apareceu pra trabalhar. Eu tô preocupada porque ela nunca atrasou um dia. E, de fato, isso ela era bem responsável. Eu falei, eu vou atrás dela, pode deixar. Na minha cabeça, ela tava na casa do namorado, brigando de ciúmes, que ela, né? Cheguei lá, falei, eu vou atrás dela, fica tranquila, eu te mando notícias. Deixei a minha avó na hemodiálise, voltei e parei direto na casa do namorado da minha mãe, que era perto. O carro dela tava lá, toquei a campainha, saiu a irmã dele, que na época, ela tinha uma doença, não vou lembrar o nome, mas é uma espécie de retardo. Então, ela era bem infantilizada, ela não entendia as coisas, como as coisas de fato aconteciam. E aí eu falei pra ela, oi, fulana, tudo bem? A minha mãe tá aí. Ela falou, tá, dormindo, no chão. Eu abri o portão, eu saí correndo, porque eu já sabia o que ela tinha feito. A hora que eu entrei,
era uma cena assim, imagina uma pessoa sentada, e aí ela desmaia, então ela desmaia sentada, tipo, pro lado de cá, toda torta. A minha mãe de cara, assim, no chão, com o cabelo todo no chão, um copo quase vazio, com vários comprimidos espalhados no chão do lado dela e uma porta, assim, na frente dela. Na hora que eu abri a porta, era o quarto do cara, e ele tava dormindo. Uhum. E eu comecei a gritar, falei, acorda minha mãe, pega ela, põe na cama. Eu batia na minha mãe aquele dia, não era porque eu queria bater não, era pra ver se ela acordava. Se ela reagia e ali, eu batia, eu puxava o cabelo, eu puxava o dedo do pé, e eu chacoalhava ela e nada, e aquele desespero. Falei, ele falou, chama o SAMU, eu falei, não, põe lá no meu carro que eu levo pro hospital. Levei pro hospital. No caminho, ele me explicou que ele tinha ido numa padaria um dia antes, esqueceu o celular lá, alguém pegou, ela ligou e uma mulher atendeu. Já achou que tinha traído, que ele tava... E aí ela foi pra casa dele de manhã e ele falou, vem aqui de manhã, eu te levo na padaria, eu tava com meu cunhado, eu te mostro quem tava no caixa, qualquer pessoa. A mulher deve ter atendido pra devolver o celular, porque se atendeu, tem um não propósito. ia pegar o celular, né? Só que ela desligou e não ligou mais. E ele falou, olha, vai trabalhar. Eu acabei de chegar do trabalho, eu não lembro o que ele fazia, que tinha alguns turnos de madrugada. Tá. Acabei de chegar do meu trabalho, eu vou entrar no meu quarto, eu vou tomar um banho, eu vou dormir. Quando você voltar do seu trabalho, eu te levo na padaria e a gente conversa como duas pessoas civilizadas. Ele entrou no quarto, fechou a porta e foi. Ele achava que pelo silêncio ela tinha ido embora, mas ela sabia onde a mãe dele guardava os remédios da irmã. Foi lá, pegou todos os remédios, colocou dentro de um copo e bebeu. Tá. Ela tomou uma cartela inteira de fenobarbital. E é um remédio que eu soube ali na hora, que ele é altamente mortal. Quando eu cheguei, e eu ainda assim, eu já tinha tanto sangue frio nessa época, que eu peguei os remédios, as cartelas, enfiei na bolsa e levei para o hospital, porque eu falei, eles vão me perguntar. Chegou lá, fizeram uma lavagem com carvão nela, deu BO de hospital, porque meu avô tinha mudado do plano de saúde, estava na carência, e eu fiquei louca. Eu tive que dar notícia para minha avó, para meu avô, acalmar todo mundo, resolver a questão no plano de saúde, transferir ela de hospital. Quando a gente transferiu, que ela foi numa ambulância UTI, ela chegou já perdendo a oxigenação, tiveram que reanimar ela. Resultado, ela passou, eu acho que 3 dias na UTI e uns 10 dias no quarto. Caraca, bastante tempo. Né? Foi bastante, porque ela foi pro quarto, ela não tinha coordenação motora. E não sabia se ia voltar. Então eu dormia com ela, e assim, a minha vida ficou tão insana que eu dormia com ela, saía de manhã, ia pra casa, via minha avó, levava minha avó na hemodiálise, que era no mesmo hospital, ficava com ela, pegava minha avó na hemodiálise, deixava em casa, voltava, ia pra faculdade à noite, da faculdade voltava pro hospital, dormia com ela. Só que eu não dormia, porque ela sentia sede. Maiara, tô com sede, porque ela não conseguia beber. Ritmo de hospital ali, né? Ela não tinha coordenação motora. Era a madrugada inteira, medicação, né? E eu ali no meio. Mas o que mais me revoltou foi que quando ela abriu o olho do coma, que ela entrou em coma, ela falou, cadê ele? Eu falei, vá, pá. Né? De novo, devia ter deixado você lá, me dava menos trabalho. E aí, assim, foi essa loucura, tiveram várias outras tentativas, no total foram 5. Caraca. Eu me lembro de uma que foi bizarra. Ela, sabe aquele veneninho de formiga que passa na pia, uma bisnaguinha? Sei. Ela comeu aquilo. Aí chegou no hospital, passando mal, óbvio, ficou também internada 2 dias. A médica veio e falou, por que você fez isso? Ela falou, porque meu pai e minha mãe, eles ficam me sufocando, eu preciso fazer mercado pra eles. Eu falei, não tô ouvindo isso. Não, com tudo que eu faço, com tudo que eu tenho que gerir. Sou eu que faço mercado, ela vai de vez em nunca. Eu levo minha avó, busco minha avó, pego o remédio, estudo, fico de olho nela. Ela tá tentando se matar porque tinha que fazer um mercado uma vez na vida, outra na morte. Eu falei, eu não tô ouvindo isso. Esse dia eu fiquei tão louca que eu virei na frente da médica e falei, querida, faz o seguinte, a próxima vez você sai correndo e pula. Porque a gente mora no 12º andar. Porque é a 3ª vez que eu tenho que resolver a sua vida e eu não aguento mais. Eu falei, o dia que você ficar presa numa cama, eu não vou cuidar de você. Eu não vou perder minha vida cuidando de você. Chega! A médica foi lá e descascou ela junto comigo.
Resolveu? Não. E aí ela saiu do hospital e continuou vivendo essa loucura. Nesse meio tempo, a minha tia, a irmã dela, que eu também não falo mais, não falo com ninguém da família da minha mãe, começou a plantar a sementinha no meu ouvido. Naquela época eu tinha contato com ela. Mayara, será que a história do seu pai era bem assim mesmo? Porque assim, agora você tá vendo toda a loucura que sua mãe tá fazendo. O seu pai sempre foi um cara muito legal, sempre foi muito querido, ele era divertido. Por que você não vai atrás dele? E ficou. Falei, quer saber? Vou. Entrei em contato com o meu tio, irmão do meu pai, que tem ele nas minhas redes hoje, o pessoal era super curioso. E aí ele fez a ponte, mandei um e-mail pro meu pai. No que eu mandei e-mail, ele respondeu. E a gente começou a trocar e-mail. Eu até devo ter e-mail, mas eu não tive coragem ainda de resgatar isso. E a gente trocou vários e-mails por alguns meses. Aí um dia ele falou, posso te ligar? Ou te mandar mensagem? Um negócio assim, ó. Meu Deus, ele não tô pronta pra esse passo. Aí eu falei, pode. Eu tremia. Eu não sei nem explicar a sensação que era. Era tipo a Sandy falando que ia me ligar, sabe? Aquela adrenalina, assim. Quantos anos você tinha aí, mais ou menos? Eu tinha 22 para 23. E aí, ele me mandou mensagem, trocamos várias mensagens, até o dia que ele falou, vamos sair pra tomar um café? Pra jantar? Falei, vamos. Cara, no dia eu tava tão nervosa, eu não comia, sei lá, acho que eu tive até febre, assim. Aí ele me pegou à noite. Quando ele chegou, ele tava sozinho. Eu achava que ele vinha com meu irmão e com a minha madrasta, porque eu tenho um irmão que é 7 anos mais novo que eu. Na hora que ele chegou sozinho, eu falei, ferrou, o que eu vou falar com esse cara? Aí eu entrei no carro, os dois meio duros, assim, a gente foi no restaurante, aí chegou no restaurante, ele falou, o que você quer beber? Eu falei, uma coca. Ele falou, eu quero uma cerveja porque eu tô nervoso. Eu falei, ufa, não sou só eu. E aí a gente começou a conversar, ele falou, o que você quer saber? Eu falei, tudo, desde quando você conheceu a minha mãe. Só que eu não contei nada pra ele, do que você absolutamente sabia. nada. Porque eu falei, eu não vou influenciar dele, né? A versão dele. Deixei ele contar, comecei a fazer perguntas que eu conseguia ligar as coisas que a minha mãe fazia e eu descobri que tudo que ela me contou era mentira. Quando eu contei pra ele, no final, falei, você quer saber o que minha mãe me falava? Ele falou, quero. Falei que você não me queria porque eu era menina. Ele fez uma cara que, assim, o mundo inteiro dele naquele momento tinha caído. Ele estava incrédulo. Ele estava tão em choque que ele não conseguia ter reação, ele não conseguia rir, ele não conseguia chorar. Ele ficou assim, ó. E eu, é isso. Ele não conseguia falar. E depois ele recuperou, né, o fôlego e tal, e falou, cara, nunca. Eu sempre soube que era menina. E ele me contou que foi ele que me registrou de fato, que ele nunca foi embora do hospital, que foi uma festa, enfim. Tivemos um contato muito próximo, a gente se falava desde então todos os dias por WhatsApp. Meu pai era uma pessoa muito feliz, muito do bem, muito alegre, piadista. Todos os dias ficava me mandando piada besta, assim, pra gente dar risada. A gente sempre se encontrava. Aí, passaram alguns anos, eu já tava com 26 para 27, eu conheci o meu marido, contei pra ele, naquela alegria de, nossa, comecei a namorar, vou dividir com você. E eu tinha uma coisa muito forte na minha cabeça, que era assim, eu sempre soube que eu ia perder os meus avós nova, porque eles eram meus avós. Uhum. Então existia ali uma diferença de idade grande. Quando eu reencontrei meu pai, eu falei, nossa, agora eu tenho pai. Não tô sozinha, quando eles morrerem eu tenho meu pai. E aí eu conheci meu marido, noivamos, foi tudo muito rápido. Em agosto, conheci meu marido em janeiro. Em agosto, ele pediu a mão do meu pai em casamento. A minha mão em casamento pro meu pai. Foi uma semana antes do Dia dos Pais. Uhum. E foi super de surpresa, assim. Apareceram flores, meu pai emocionado, fizeram um discurso. Meu pai falou que ia me dar a festa. Eu não queria nada muito demais. Passamos a semana inteira falando do casamento. Na sexta-feira seguinte, 6 dias depois, o meu pai morreu. Ele estava no Pará, a trabalho, ele tinha uma empresa. E aí eu recebi a notícia pela minha madrasta, que foi super pesado, assim. Imagina.
Tava todo mundo incrédulo. Meu pai infartou aos 51 anos. Uau. Eu tinha acabado de fechar o convite do casamento no mesmo dia. Eu tinha falado com ele um dia antes sobre o buffet. E não dava pra acreditar. E aí, assim, eu me revoltei com a vida, eu me revoltei com Deus. Falei, Deus não existe, ele me odeia. Se ele existe, ele me odeia. Porque a vida inteira eu fui boa filha, eu fui boa aluna, eu fui boa tudo. E eu não tenho mãe. E, assim, eu fiquei com uma revolta dentro de mim absurda. A gente não sabia mais se o casamento ia acontecer ou não, porque ele faleceu 3 meses antes do meu casamento. Uhum. Então, a gente parou com todos os planos. 1 mês e meio depois, a gente retomou o plano, porque ele tinha amado a data, que foi 11/11, que ele gostava dessas coisas, e ele falou que era um portal maravilhoso. Falei, vamos manter, mas eu não quero fazer do jeito que a gente ia fazer, que senão eu não vou conseguir. Casamos, minha mãe foi, minha madrasta foi, meus avós foram. Nesse momento você ainda tinha contato com sua mãe? Ainda tinha contato com ela, bem complicado, mas tinha. Eu nunca consegui fechar a porta, porque eu me sentia muito culpado. Tá. E aí, eu casei, então, dia 11 de novembro de 2017. Dia 10 de abril de 2018, meu avô morreu. Meu avô que me criou. Dia 10 de novembro de 2018, no dia que fez 7 meses do meu avô, a minha avó morreu. Então, assim, quando chegou na minha avó, eu não consegui nem ficar pro enterro mais. Eu já estava saturada de velório, de enterro, de cemitério. Eu estava numa depressão muito profunda. De um tempo ali de sofrimento muito grande, né? Eu entrei numa depressão muito profunda. Foi meu marido que foi lá no fundo do poço muitas vezes me resgatar. Sobrevivi, fiz terapia, retornei, assim, falo que eu voltei para a superfície e consegui respirar. Em 2020, na pandemia, dia 29 de abril, eu descobri que eu estava grávida. Nunca tive sonho de ser mãe, porque eu nem sabia que tipo de mãe eu ia ser. E ali eu encontrei, assim, uma cura interna absurda, porque até eu ter o meu filho, eu ainda não sabia que tipo de mãe eu ia ser. Eu estava muito feliz, curti a barriga, fui uma grávida muito feliz, mas como que eu ia lidar com a criança, com as emoções, com tudo, né? E meu filho é a coisa mais maravilhosa do mundo, assim. Depois que ele nasceu, a minha mãe aprontou algumas mais, tentou a última vez, fui resgatar ela de novo. Depois disso, eu consegui cortar a relação. Porque ela ia e voltava. Na última vez que ela voltou, eu falei, é a sua última chance. O meu filho tem 2 anos, eu não vou submeter essa criança a um abandono de uma avó. Eu tive avós maravilhosos, eu não vou deixar que você quebre essa imagem de avô e avó maravilhoso, porque ele tem 2 avós maravilhosos, que são os meus sogros. Então, ou você aproveita, ou você não tem mais chance. Ela não aproveitou. Ela conheceu um cara no TikTok, queria levar pra minha casa, nunca tinha visto, assim, uma coisa absurda de novo. E aí ela simplesmente se mudou pro estado onde esse cara mora, não me contou nada, eu soube por terceiros, eu falei, bom, então agora que você foi, você não volta. E tô muito bem, obrigada. Muitas vezes é o encerramento de ciclo que é necessário, né? Eu tenho esse encerramento de ciclo comigo aconteceu já tem muito mais tempo, já vai fazer 18 anos agora. Completamente. Mas nunca nesse meio tempo tentou falar. Não, realmente o ciclo foi encerrado há 18 anos. E uma coisa que sempre foi muito questionada, mas quando você tiver filho vai mudar, você vai querer que mude. Eu não tenho filhos até hoje, eu não planejo ser mãe. Eu sou mãe de uma filha de 4 patas, da qual eu amo muito, mas eu não planejo ser mãe. E, na verdade, era uma outra grande certeza que eu tinha. Eu falava, é aí que as coisas não vão mudar, gente. Eu tenho certeza pelo que eu passei. Eu tenho certeza de tudo que eu vivi. Eu nunca aproximaria uma criança do que eu vivi. Eu nunca faria ninguém passar pelo que eu passei. É isso. Então, é aí que as coisas não mudariam. E as pessoas me perguntam, né, como lidar com a culpa? Como você conseguiu? E eu falei, gente, o amor de mãe, ele é tão grande. Quando a mãe é mãe, né? Sim. E eu ouvi, às vezes, assim, as pessoas falando, quando você for mãe, você vai entender. E eu sempre falei, quando eu for mãe, eu vou entender menos ainda. E, de fato, quando eu fui mãe, eu entendi menos ainda.
E é um amor tão grande que eu jamais vou deixar meu filho ter contato com qualquer pessoa que faça 1/3 do que ela fez comigo. E eu acho que a culpa é muito da expectativa que você cria. Porque assim, nós que somos carentes de mãe, você sempre tá com aquela expectativa que a pessoa acorde, que ela te enxergue como filha, que ela te dê amor, que ela cuide de alguma forma. E você se frustra todos os dias. Tem momentos que parecem normais? Tem. É por isso que eu falo, minha mãe não é uma bruxa. Se você conversar com ela, ela não é aquela pessoa, né, que todo mundo imagina que te bate. Não é isso. Ela é uma pessoa normal, que ela tem os momentos normais, mas são muito pequenos. E o que vai na balança? A minha balança era 90% de tempo completamente caótico e me fazendo mal e 10% de uma normalidade que não duravam 2 dias. Então, assim, a culpa eu acho que vem quando você se afasta de uma pessoa lembrando de pouquíssimos momentos bons que você teve com ela. Porque você está abandonando uma pessoa boa. Mas olha como ela foi legal ali. Não, mas quando eu passei na faculdade, ela estava presente. Mas, gente, e o resto? Então, assim, eu não vou me permitir passar por isso. Eu nunca me permiti estar em um relacionamento tão tóxico quanto ela me proporcionou a vida inteira. Então, tem muita gente que me pergunta também, como que você conseguiu ter um relacionamento saudável com seu marido? Porque eu sempre via minha mãe louca nos relacionamentos. Eu falava, isso jamais. Jamais, eu prefiro ficar sozinha. Então, eu nunca me coloquei naquela situação e hoje eu tenho 0 culpa. Ela me manda mensagem. Ela já te procurou depois desse tempo? Não é nem que ela me procura. Eu acho que ela tenta agora trabalhar a culpa dela. Ok. E eu não acho que ela sinta culpa todos os dias. Eu acho que ela pensa assim, deixa eu me fazer presente. Então, no meu aniversário, parabéns, Má, tudo de bom. No Natal, um Natal iluminado. Eu falei, quando eu for morrer, eu vou eletrocutar todo mundo. Então, só nessas épocas. Aniversário do meu filho, de 1 aninho, eu convidei ela. Ela não foi. Mas, parabéns pro príncipe mais lindo desse mundo. Vai se catar, entendeu? Sim. Hoje, ela lá, eu aqui, tá tudo certo. Eu tava te contando um pouquinho antes de ligar as câmeras, né, gente? Eu rompi completamente o contato. E eu falo, quando eu fiz isso com meu coração muito em paz. Porque eu falo, só eu sei o que eu vivia, só eu sei o que eu passava. E a partir daqui não dá mais. E você era muito nova? 14 anos. Meu Deus. A partir daqui não dá mais. Existe ou eu continuar vivendo, ou eu enlouquecer a partir daqui. E naquele momento em que eu tomei essa decisão, também ninguém mais me procurou. Então, eu falo, são todos esses anos, e ela também não me procurou durante todos esses anos. Então, foi uma escolha sábia, foi uma escolha que tinha que ter sido feita. E eu nunca mais tinha encontrado, eu nunca mais tinha falado, até que foi em 2024, a minha avó faleceu, a mãe dela, e eu tinha contato com a minha avó e eu tenho contato com uma tia, com a irmã dela. E eu fui no velório da minha avó, e eu a vi pela primeira vez depois de todos esses anos. E assim, era um grande burburinho entre a minha família, porque eu falo que a minha família hoje em dia é só minha família por parte de pai, porque eu não tenho contato com ninguém. Nem. Tudo certo. Era do tipo, o que vai ser? Porque quando minha avó começou a ficar doente, eu já tinha na minha cabeça do tipo, eu preciso ver minha avó agora e tal, porque quando minha avó faleceu, eu não vou. Porque eu não quero correr o risco de encontrá-la e tal. No dia que minha avó faleceu, tudo caiu por... Não, eu falei, não, eu preciso ir e tal, não sei o que, eu sei, vai ter o risco, eu vou ver e tal, mas enfim, eu vou. E como é que foi? Eu vi uma estranha. Eu vi uma pessoa que eu não conhecia. Eu não sei quem era aquela pessoa, porque faz tanto tempo, aquela ligação foi cortada há tantos anos que... o que você sentiu? Tristeza, raiva? Não, eu não senti nada. Eu vi uma pessoa que eu não conheço. É isso. Se eu encontrasse aquela pessoa ou a pessoa que eu atravessava, é a mesma coisa, eu não conheço aquela pessoa, eu não senti nada. É porque o amor é uma construção, né? Não tem como você sentir alguma coisa. Eu também não sinto... Eu já senti mágoa, ódio, raiva. Sim, eu já senti, mas é isso, são, né? São muitos anos. Exato. Hoje eu me permito não sentir nada, porque qualquer coisa que eu sinta vai
eu tô sentindo, não é ela. Então eu me permito viver bem, não sinto nada, tá tudo certo. E é super isso, né? Que as pessoas te questionam, mas como você conseguiu criar um relacionamento saudável, ter uma família, né? Ter um filho, ser uma mãe saudável? Porque você aprendeu muito como não ser, né? Mas é que as pessoas, elas costumam repetir padrões, né? E eu postei um vídeo esses dias falando isso. As pessoas costumam falar assim, mas olha o que fizeram comigo. Tá, mas isso te dá licença poética de fazer também? Te dá licença poética de repetir? Se você sabe que foi errado, se você não gostou, por que você repete? Então, a gente tem que parar de colocar a responsabilidade da nossa vida no outro, culpar o outro pelo que a gente é. Total. Né? As minhas atitudes fazem quem eu sou. E eu sou diferente dela, porque eu sempre quis ser diferente dela. Eu não vou ser diferente dela fazendo as mesmas coisas. Então, eu tenho a obrigação de ser melhor pra mim, já que ela não foi. Então, acho que a gente tem que parar também de ficar culpando qualquer outra pessoa pela pessoa que você se tornou. Sim. Influencia? Influencia. Tem traços que eu carrego até hoje? Tem. Mas, assim, eu não me permito repetir o mesmo padrão que ela. Não, totalmente. Eu falo, os traumas ficam, os medos ficam, as coisas ficam? Ficam. Mas só eu consigo também quebrá-los, só eu consigo romper as coisas, só eu consigo fazer diferente. Porque, né, ficar parada nesse lugar e só ficar olhando pra trás e falar, porque causou isso, fez, causou, deixou. Mas só eu consigo fazer diferente a partir daqui. Exato. Né? A gente tava jantando na casa do meu avô semana passada, pai do meu pai, e eu contei pra ele uma história e ele ficou meio tipo, meu Deus, sabe? Tipo, eu nunca soube que você passou por isso. Do tipo, eu fui fazer um copo de Toddy e até hoje eu não faço Toddy pegando o Toddy com a colher e botando Toddy. Porque eu criança, uma vez ela me arrastou pelo cabelo, literalmente, não modo de falar, arrastou pelo cabelo, porque eu pus mais colheradas de Toddy do que eu deveria. Aparentemente podia ser uma só e eu botei 2. E eu não consigo pegar o Toddy com a colher até hoje, porque me dá um... Então eu tenho que pegar o Toddy e virar ele assim, sabe? Enfim, né? Tipo, e até hoje, tenho 32 anos de idade virando Toddy no copo, assim. E eu contei pra ele, meu Deus, tipo... Falei, coisas que ficam. A gente carrega, que nem eu vindo pra cá, né, fiquei mandando mensagem. Gente, tem lugar pra estacionar? Alguém me pega ali na rua? Porque eu desenvolvi aí uma síndrome do pânico, que eu já tenho controle, até o pessoal da equipe ficou mandando mensagem, tá tudo bem? Eu falei, gente, tá tudo bem, eu vou com medo mesmo, assim, é só uma pergunta pra me proteger, mas é isso, a gente vai lidando e vai melhorando. Exato, a gente vai sobrevivendo, né, e passando. E depois que você expôs essa história, ela não se sentiu pressionada, com vontade de procurar, nada disso? Não, hoje eu acho que ela tem um pouco de medo de mim, porque ela sabe que hoje eu sou bem engenhosa. Então, assim, eu não sei se ela viu, eu acho que viu, porque quando eu criei a página eu compartilhei no meu perfil pessoal, e eu tinha ela na época, então eu acho que ela chegou a ver a página, mas eu não sei se ela chegou a ver a proporção que tomou. Ou o conteúdo dos vídeos, eu não sei te dizer. Porque de repente, né, com a proporção toda que tomou, ela poderia, sei lá, ficar incomodada e querer te procurar pra, sei lá, tipo, apaga, é a minha história. Não é a sua história, né? É a sua história. E até por isso eu nunca postei foto dela, não vou postar. Nunca citei nome de ninguém, não vou citar, porque a história é minha. E é isso, eu não tenho direito de jogar a pessoa na fogueira também. Então eu tô contando a minha história, porque eu acho que isso é um assunto de utilidade pública, porque depois que eu postei, choveram comentários, mas assim, milhares. Eu fiquei abismada de pessoas que passam pela mesma situação que eu passei, não falam por medo, porque são julgadas, enfim. Então eu acho que é um assunto muito importante para colocar em pauta, mas eu não vou expor ninguém para ninguém ser atacado. Quando eu conto, sei lá, algum episódio, alguma coisa, as pessoas falam, mas você nunca... Eu nunca postei foto também, não falo nome, não conto nada. Mas você não tem vontade? Eu falo, eu não tô aqui pra destruir a vida de ninguém. Deixa que esse trabalho ela faz sozinha com a vida dela, sabe? Eu não tô aqui pra destruir a vida de ninguém. Eu tô aqui pra compartilhar, muitas vezes, alguma coisa, alguma dor minha, alguma coisa minha. Mas eu não tô aqui pra destruir a vida de ninguém. Não é a minha intenção, eu não preciso disso.
E é capaz de, se ela gravar um vídeo, todo mundo vai acreditar nela. Ah, com certeza. Entendeu? Porque assim, é tanto drama. Ai, meu Até Deus, porque, que vida. por exemplo, quando eu rompi o contato, a família dela, que rompeu o contato comigo, é porque acreditou nas versões em que ela contou. E eu também não fui me defender, porque não achei que fazia sentido no momento. Mas não tá faz. tudo certo. Hoje em dia eu tenho preguiça. Falei, gente, se eu tiver que me justificar pra qualquer pessoa, pode ir. Ah, pode ir, exatamente. Fica à vontade. Porque assim, eu tenho preguiça, eu trabalho tanto. Se você quer justificativa, não serve. Pode ir. Totalmente. E das pessoas que te procuraram, tipo, compartilharam com você, né? Do tipo, eu já vivi alguma coisa parecida e tal. Quando rolou isso, né? Tipo, a pessoa compartilhou com você. Porque quando rolou isso comigo, assim, quando a pessoa compartilhou com você, você falou, tipo, pô, legal, sabe? Assim, não legal que a pessoa passou por isso, pelo amor de Deus, gente. Tipo, legal, realmente, sabe? Ter contado isso é a coisa certa, sabe? Eu fiz uma coisa bacana, realmente, sabe? Sim, eu recebi muitos relatos. E o final dos relatos era sempre o mesmo, com outras palavras, que era: te ver bem me dá esperança de um dia sair dessa. Uhum. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a repercussão, com todos esses comentários. E a quantidade de mensagens carinhosas mesmo, sabe? Nossa, como você foi guerreira, nossa, como você é forte, isso é muito legal. Mas ver as pessoas tendo esperança de sair dessa, através de um relato, de ver que eu passei tanta coisa difícil, e eu tô bem, tô com a minha família, tenho um casamento saudável, um filho lindo. E eu também criei uma campanha, né, no meu Instagram e no meu TikTok. Quem não segue é uma mãe na contramão. Que eu peço para os psicólogos deixarem ali o @ deles, se eles tiverem disponibilidade, para atender um paciente social, de forma gratuita. Pô, que legal. Então tem muita gente mesmo sendo atendida, que se conectou, de psicólogos comentando e pegando pacientes, fazendo tudo isso circular. Então eu fiquei muito feliz. Teve um dia que eu me emocionei bastante, assim, com vários relatos de seguidores que estão recebendo tratamento. Da força do que você gerou ali, né? Nossa, incrível, parabéns. Obrigada. É isso, Mayara. Muito obrigada por ter topado vir dividir sua história, porque com certeza é isso que a gente vai conseguir novamente nesse papo, é mostrar para as pessoas que têm essa identificação, que outras pessoas passam por isso. E o que você comentou um pouquinho no começo, né, que às vezes as pessoas olham para um estereótipo de pessoa e falam, não, ela nunca passaria por isso, né? A vida dela é perfeita. Não, olha que incrível, né? Eu ontem tava olhando seu Instagram justamente para criar, né, para vir aqui e tal. E ela imagina, trabalha no mercado de luxo e tudo mais, tá? Imagina, nunca que isso atingiria ela. A vida dela tem um casamento incrível, um filho maravilhoso, trabalha numa área super legal. Ela nunca passou por nada. Não, passou e tá aí, tipo, tá aí. Existe sim, né? O fim da história, o fim bom da história, então... É o que eu sempre falo, seja sempre gentil com qualquer pessoa. Você não sabe as lutas que aquela pessoa tá vivendo em casa. Exatamente. Então, muito obrigada por ter topado vir dividir a sua história. Eu que agradeço. E eu queria te perguntar só mais poucas coisinhas. A primeira é que se alguém agora tá, tipo, ouvindo a gente e tá passando, de repente, por uma dor parecida com essa, o que você falaria pra ela, Sol? Que difícil. O que eu sempre falo pras minhas seguidoras. O que fizeram comigo não define quem eu sou. Define a pessoa que fez comigo quem ela é. O que define quem eu sou é o que eu faço. Então, começando por aí. A gente não tem que se autodefinir de alguma forma pelo que fizeram com a gente. Então, eu não sou coitada, eu não sou nada. Eu sou forte, eu vou enfrentar a minha vida e eu vou sair dessa. E que, assim, a terapia me salvou muito. E eu acho que autoconhecimento é libertador. O que acontece? A gente tem uma playlist nesse podcast que é muito louca, porque a gente já tá, tipo, quase batendo 70 convidados e tal. Então, você imagina, cada convidado vem e indica, tipo, uma música, 2 músicas, a gente coloca nessa playlist, ela é a coisa mais maluca do universo, mas ela é muito boa. Tá. Então, tipo, uma música que você goste, 1 ou 2 músicas que você goste, ou que seja do momento, ou que faça parte da sua vida, que a gente põe na playlist. Eu gosto muito da música Amor pra Recomeçar. Boa. Vou colocar na playlist e depois eu te mando o link, se você quiser ouvir. Inclusive, assim, eu escuto ela, juro, só de falar eu já fico... Ai, meu Deus. É linda.
Ótimo. Depois eu te mando o link. E se você quiser divulgar seu @ suas redes pra galera Tá, bom. seguir. Meu Instagram e meu TikTok tem o mesmo nome, chama Uma Mãe na Contramão, tudo junto. E lá eu compartilho não só a minha história, como vários vídeos com ideias, pensamentos, pego perguntas de caixinhas, respondo através de vídeo e tem sido uma delícia fazer esse bate-papo com vocês. Arrasou, gente. Vale a pena acompanhar, porque ela contou a história dela aqui, mas lá ela tem a história ainda mais detalhada, com mais pedaços, né? E tá no feed, dividido em 10 episódios, e lá na capa tem a indicação do episódio por número, assim. Boa. E aí também tem o dia a dia dela, então vale muito ir lá acompanhar. Muito obrigada por ter topado vir aqui, foi um prazer. Agradeço. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do podcast, comemorando os 3 anos de podcast, gente. Pois é. Muitos convidados já passaram por aqui, compartilharam suas histórias, e é sempre um prazer receber todo mundo com suas dores, suas delícias e suas histórias de virem aqui compartilhar com a gente. Não deixa de acompanhar a gente, então se inscrever no canal, deixar o seu like, ajuda muito a gente, porque eu sei vocês assistem sem ser inscritos, eu sei, tá? Isso não vale. A gente também tá no Spotify para quem preferir ouvir a gente por lá, eu sou uma ótima parceira de trânsito, incrível. E não deixe de me seguir em todas as redes sociais, Cat Bonagura em tudo, no Insta, no TikTok e aqui. A gente também tá na plataforma do Popcast para quem preferir ver por lá. Um grande beijo e tchau!